Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Oremos ao Senhor. Pai, fala conosco através desse texto e nos ajuda a aplicar e pôr em prática tudo isso em nossas vidas. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Como eu falei na primeira pregação desse mês aqui, o mês de setembro é um mês onde se fala muito sobre a questão do suicídio. Então, naquela ocasião, eu falei sobre o Salmo 31, na perspectiva temática sobre se precisar de ajuda, se precisar, peça ajuda ao Senhor. Hoje eu quero falar do Salmo 32 em uma perspectiva de termos cuidado com o perigo da falsa esperança. E por que eu digo isso? E por que eu quero começar falando sobre isso? Porque a falsa esperança, ela gera no nosso pensamento, muitas vezes, um pensamento suicida. Talvez seu pensamento suicida não venha de falta de esperança. Não é questão de falta de esperança, mas de falsas esperanças. Sonhar e planejar seu suicídio é o que lhe traz, naquele momento, a esperança. E aqui eu estou falando de pessoas que têm essa inclinação, ou de pessoas que sofrem com pensamentos intrusivos. Você acredita que tirar a sua vida trará alguma resposta ou solução milagrosa para os seus problemas. O problema é que o suicídio nunca é uma resposta. O suicídio nunca é uma saída. O suicídio é um erro. Então você erra em pensar assim, e aqueles que concretizam tal ato erram novamente se o suicídio é um erro. E dois erros nunca vão criar um acerto. O suicídio é um grande erro. E a verdade é que Deus lhe oferece uma esperança viva e verdadeira, não uma falsa esperança baseada em sua morte. Mas essa ideia de falsas esperanças muitas vezes ocorrem por conta de culpa, por conta de algo que nós carregamos no nosso interior, por conta de coisas que nos acometeram no passado e que ao longo da nossa jornada e da nossa peregrinação nós não conseguimos resolver diante de Deus, ou conosco mesmo. Eu não sei se vocês lembram de 2 Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12, onde nós vemos uma história interessantíssima, que tal história é base para entendermos o Salmo 32. Essa história é a história de Davi e Urias. Davi tinha, como rei de Israel, tinha direito a... Não é nem que tenha direito, mas ele tinha autoridade. Naquele período, a poligamia era algo aberto. E ele tinha autoridade para escolher qualquer mulher do reino.
mas ele escolhe aquela justamente que já tinha um marido, que é, no caso, Betseba. Ele manda chamar Betseba, ele tem relações com ela. E aí, em seguida, ela fica sabendo que está grávida. Ele manda chamar Urias, que está lá no campo de batalha. Urias vem. E ele diz assim, Urias, vai para a tua casa, vai desfrutar da tua mulher. E então Urias diz assim, não, Senhor. Os meus servos estão na frente, estão lá na batalha. Eu não posso estar aqui banqueteando e regozijando com a minha esposa. Ele manda Urias para casa. Certa feita, ele chama novamente Urias, dá um banquete, eles bebem, e Davi diz novamente, Urias, vai para a tua casa, vai desfrutar da tua esposa. E Urias diz assim, não, Senhor, os meus servos estão na batalha, eu não posso regalar nesse momento. Ele percebe que Urias não vai fazer o que ele planejou que Urias fizesse. E aí, então, ele diz assim, tá ok, Urias, eu vou te mandar um bilhete aqui, mas não abre esse bilhete. Quando chegar lá, você entrega lá para, se não me falha a memória, Joabe. Quando ele chega lá, tem no bilhete, coloca Urias na frente de batalha. Davi não só adulterou, ele planejou a morte de um homem. Tal coisa acontece. Urias morre. O pecado de Davi, em certa medida, não era conhecido por ninguém, entre aspas. Mas aquilo estava no seu interior. Então o Senhor manda Natã, o profeta Natã, até Davi para falar com ele. E é interessante a didática do Senhor. Natã diz assim, Davi, imagina que um senhor, um rei, vai receber um homem em sua casa, e ele, que é dono de muitas coisas, muitos bois, muitos animais, ele resolve dar um banquete para esse terceiro homem que vem à sua casa, e ele pega a única ovelhinha, a única cordeirinha que o homem pobre tinha e sacrifica. Ou, no caso, prepara para esse terceiro homem que vem. O que você acha dessa atitude, Davi? Vocês lembram o que é que ele diz? Tal homem é passivo de morte. Natã coloca o dedo no nariz de Davi e diz assim, esse homem é você, Davi. Movido de culpa, ele cai em si. E daí, então, nós temos um salmo magnífico. O Salmo 32. Escrito, muito provavelmente, após essa confrontação do profeta Natã a Davi. Muitas vezes, essa ideia de suicídio se dá pela falta de confissão. Muitas vezes se dá por não compartilhar o pecado que te assola com outras pessoas. E você acha que guardando para si, você vai resolver essa problemática. Quando você pensa em confessar o seu pecado, eu gostaria até de fazer uma reflexão junto com vocês. Que imagem lhe vem à mente? A imagem das pessoas julgando você? A imagem de ser exposto como alguém limitado, frágil, fraco? Eu acho que a maioria de nós odeia a confissão. Odeia a confissão. Não gostamos de admitir que erramos, que estamos errados por vezes. Defendemos-nos, mesmo quando sabemos que estamos errados, e muitas vezes trabalhamos para erguer argumentos autoexpiatórios que tornem o nosso pecado aceitável, maleável para nós. Por exemplo, o cara do shopping vai dizer que não está cobiçando. Ele vai ao shopping somente porque gosta
de artigos de beleza, ou as mulheres, né? Não, a gente vai só ao shopping, a gente não tem, não é vício não, o cartão tá ali no limite. O carrinho da Shopee tá lá, R$ 1.000 de coisa, mas sim, é só porque, sei lá, eu gosto. A gente vai modelando, né, o nosso ídolo. Ele apenas, ou no caso, o fofoqueiro dirá, não, eu não estava fofocando não, eu só estava fazendo um pedido de oração por aquela pessoa que eu tanto amo. E o pai que grita com o filho, que age rudemente, ou no caso é rude, não, aquilo foi uma raiva. Eu estava apenas sendo um dos profetas de Deus, dizendo para o meu filho, assim diz o Senhor. Homem de Deus, né? Mesmo irado. Tentamos fazer tudo o que podemos para não confessar os nossos pecados. Mas o salmista revela algo interessante. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Imagine que você seja alguém que é dono de muitas posses. Um rei, no caso de Davi. Que tem direito a todas aquelas mulheres ali. Que tem como posse vários animais. Que tem como posse muitas coisas, que é o caso de Davi. E mesmo diante de tudo que ele recebera da parte de Deus, como rei de Israel, mesmo diante de tudo que ele possuía em Israel, ele diz assim, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado não é quem tem carro e posses. Bem-aventurado não são aqueles que possuem muitas coisas. Ele diz, bem-aventurado é quem tem a sua transgressão perdoada. Porque boa parte da problemática que nós vivenciamos neste século se dá por isso. Problemas mentais derivados da culpa, do sentimento de culpa, de coisas que fizemos, de coisas que não fizemos, de coisas que pretendemos fazer. E tudo isso gira em nosso interior, nos consome, nos corrói interiormente. E aí nós canalizamos, tentamos focar a nossa alegria em qualquer outra coisa. Mas o salmista nos diz, bem-aventurado é aquele que tem a sua transgressão perdoada. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Ele diz mais no verso 3, só que enquanto eu calei. E aí novamente mais uma pergunta. Por que a sua reação inicial de defesa é mais fácil do que a confissão? Você já puxou por esse lado assim? Como você se sente quando ouve a palavra? Preste atenção aqui, O que é que vem à mente de vocês quando vocês ouvem a palavra confissão? Quando você pensa na graça de Deus, que imagens positivas surgem em sua mente? Porque o perdão de Deus só pode ocorrer depois da confissão. Seja ela uma confissão pública, seja ela uma confissão particular diante de Deus. Davi descreve as consequências físicas do seu pecado impenitente. Os seus ossos definham. Ele geme. Ele também descreve as consequências espirituais. No final do verso 4, a mão de Deus pesava sobre ele e a sua força lhe falha. O Senhor pesava a mão
Eu acho que se você já enfrentou uma tristeza profunda, já esteve deprimido ou com depressão, você pôde perceber que você não tinha ânimo para nada. Tudo que você queria é ficar isolado. E é tenebroso. Porque você, por mais que tenham alguns relampejos de alegria ou desejo de fazer algo, é como se realmente Deus pesasse a mão e você não conseguisse, de fato, realizar nada. Davi sente isso. Davi enfrenta isso. E a primeira coisa que a gente pode perceber no verso 3 e no verso 4 é, primeiro, é a ideia de que os ossos de Davi, na sua analogia, na sua metáfora, é como se os ossos deles fossem despedaçados. Ninguém mais questiona a problemática. Ninguém mais questiona, olhando para esse salmo, olhando para o verso 32, ninguém mais questiona a problemática que essa situação, que esse homem está vivendo. É uma dor profunda. Você já se sentiu assim? Você já enfrentou isso? Calma. Existe solução para você. E Davi vai nos ensinar isso. E Davi vai nos dizer o que nós devemos fazer diante de Deus quando nos encontrarmos nessa situação onde sentimos que os nossos ossos estão definhando. Acho que falhou aqui. Oi, pronto. Mais do que isso, o que Davi enfrenta é um sofrimento mental nesse episódio. Davi descreve uma angústia implacável em sua alma. E é como se isso não parasse, fosse constante. Ele diz que está gemendo o dia todo. Você já enfrentou isso também? Acho que, se eu desse o microfone, muitos aqui poderiam relatar algum episódio da sua vida, onde não somente você sentia os seus ossos definhando, mas sofrimento mental. Ainda tem mais. Davi sentia-se como que separado espiritualmente de Deus. Davi sente-se distante de Deus. Parecia que Deus era hostil para com ele. Porque a culpa distorce nossa percepção de quem é Deus e de sua prontidão para nos perdoar. A confissão, em última instância, sim, ela revela fraqueza. A confissão revela os nossos monstros interior. A confissão traz consigo essa ideia de que agora nós estamos expostos, nós estamos despidos diante de uma pessoa, diante de um grupo de pessoas, diante da sociedade. Mas a confissão ainda é melhor. Esse sentimento de exposição ainda é melhor do que o sentimento de culpa. É muito complexo isso. Pensem bem comigo. A gente prefere o sentimento da culpa, mesmo que os nossos ossos definem, mesmo que nós tenhamos problemas ou sofrimento mental, ou mesmo que venhamos a nos sentir separados espiritualmente, ainda assim nós corremos, nós fugimos, nós nos escondemos da confissão.
E nos abraçamos fortemente com a culpa. Quando, na verdade, poderíamos nos achegar diante de Deus e dizer assim: Deus, perdoa o meu pecado. Deus, perdoa a minha iniquidade. E é incrível porque eu tenho uma certa desconfiança de que nesses episódios, nesses dias, Satanás ele tem a capacidade de enviar os seus melhores soldados, cravar as unhas nas mentes das pessoas e dizer assim para ela: não adianta, Deus não vai te perdoar. Não adianta, Deus não está te ouvindo. Não adianta, Deus não vai resolver a sua situação. E você começa, na ideia inicial de falsa esperança, você começa a afirmar isso e repetir isso para você mesmo. De fato, Deus não vai me perdoar, não. E assim, ainda que Deus me perdoe, eu acho que a sociedade, as pessoas que estão à minha volta, não vão me perdoar. Eu acho que eles não vão mais me receber como eu gostaria. E, novamente, você está olhando para si mesmo. Quando pecamos contra o Senhor e contra os outros, a culpa e a vergonha que sentimos terão efeitos tangíveis sobre nós. Coisas que sentimos e podemos descrever. O Salmo 32 nos ensina que a culpa e a vergonha nos afeta fisicamente, assim como a hesitação por um jogo. O pecado, ele tem a capacidade de nos afetar também exteriormente, assim como o jogo, por exemplo. Quem nunca, foi disputar uma competição e foi dormir tarde da noite pensando: amanhã eu vou fazer assim, amanhã eu vou fazer assado. Ou foi fazer uma prova de faculdade, de concurso. Ou foi fazer o exercício de teologia bíblica aqui na escola bíblica de manhã. E eu disse: hoje tem atividade. E aí os irmãos já ficam: eita, meu Deus, será que vai ser difícil e tal? Essas coisas nos afetam exteriormente, bem como o pecado. E por mais que você tente se esconder, isso é perceptível aos olhos de muitos, talvez não de todos. Devemos ter cuidado para não pensar que um pecado específico significa que eles necessariamente terão uma resposta física específica. Em vez disso, podemos perceber a ligação entre a forma como o espiritual pode se expressar no físico. Porque enquanto o nosso interior, enquanto a nossa mente e coração, enquanto a nossa alma estiver bagunçada, aqui fora, tudo é confusão. Tudo. Tomar decisões, por mais simples que sejam, é difícil. Desde saber se eu compro Colgate ou Sorriso, fica difícil, quando tudo aqui dentro está bagunçado. Desde saber como resolver pequenos conflitos, fica difícil, porque o nível de estresse e de ira está lá no topo. Porque aqui dentro está tudo bagunçado. Tal como Davi, se nós permanecermos em silêncio, estes sentimentos continuarão. Se você permanecer em silêncio, vai continuar, vai prosseguir. Seu mundo, seu universo, é tudo bagunça. O Salmo 32 revela que Davi não recuperou a força, a confiança e a esperança, mantendo-se quieto. Ele busca ao Senhor. Em vez disso, ele veio ao Senhor em confissão. As palavras do Salmo 32 nos convida, nessa noite, a fazer o mesmo. O pecado real, muitas vezes, pode não ser identificado. Nesta passagem, Davi falha em nos dizer qual foi o seu pecado específico. Ele nem nos dá uma dica,
por mais que saibamos do contexto de 2 Samuel 11:12. Por quê? Porque o que ele fez, o problema dele em si, nesse salmo, não é o problema, não é aquilo que nós devemos olhar mais. O foco do Salmo 32 é o perdão de Deus. É o perdão de Deus. É isso que ele quer nos ensinar. A gravidade do pecado não afeta a capacidade. É isso que eu quero que vocês entendam. A capacidade do pecado não afeta a capacidade de Deus perdoar você. Eu quero que vocês saiam daqui com essa convicção. Não importa o que vocês fizeram. Vocês podem achegar-se diante de Deus. Possa ser que, de acordo com a confissão, você tenha alguma consequência em relacionamentos, diante de uma resposta na esfera jurídica ou na esfera civil. Mas o ponto de Davi aqui é, independente de qual é a consequência, você é perdoado. E de acordo com o próprio salmista no verso 1, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, independente das consequências. Em 2 Samuel, no capítulo 12, nós vemos que Davi se achega diante de Deus, ele pede perdão ao Senhor, ele é perdoado. Mas Deus diz assim para Davi: eu vou ferir o filho que está na barriga de Betseba. E ele não vai nascer. Ou, no caso, ele vai morrer, perdão. O 2 Samuel diz que Davi passa dias jejuando e orando pela vida do seu filho. E alguns dos seus homens perguntam: Davi, por que você está fazendo isso? Ele, quem sabe, Deus preserva a vida desse menino. Consequências. Os nossos pecados podem sim gerar consequências, como foi no caso de Davi. Esse primeiro filho dele morreu. Além das consequências espirituais e físicas bem descritas no verso 3 e 4, nós também vemos a necessidade a necessidade de confissão de forma mais contundente. No verso 5, no verso 6. Eu confessei o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Não importa qual pecado tenha prejudicado a sua vida, Davi nos direciona para a mesma solução. O perdão é encontrado somente em Deus. O pecado, em primeira instância, deve ser reconhecido. Davi escreve que reconheceu o seu pecado. Ele declarou de forma simples e clara o que fez foi um pecado. Isto pode ser particularmente desafiador se acreditarmos que a culpa é dos outros. Muitas vezes a confissão não ocorre porque eu quero pôr a culpa no outro. No outro. Não foi, tipo assim, é porque, você sabe, né? A circunstância foi assim ou assado. Isso é muito perigoso. Quando nós, muitas vezes, tratamos problemas conjugais, o fim de um casamento, nem sempre a culpa é de modo específico só de uma pessoa. A gente tem essa mania de pensar assim. Não, a gente... E de imediato a culpa vai ser daquele que, por exemplo, é mais distante de mim. Então, no caso, se você, por exemplo, é mais meu amigo, aí não, tudo bem, pode ser que a culpa tenha sido do pastor, mas a Thaís, eu vou te contar como ela é, viu? Ou se você for mais próximo da Thaís, você vai dizer assim: olha,
A Thaís é uma santa, aquela menina, rapaz. Uma mulher de Deus. Agora, aquele pastor, o bicho ruim. Cabra nojento, rapaz. Porque a gente tende a absorver ou a proteger aquele que é mais próximo da gente. Mas a verdade é que num divórcio, geralmente, é culpa dos dois. Em algum ponto, aquele que deveria proteger, exortar, repreender, corrigir, não fez. Não, pastor, mas eu repreendi muitas vezes. Ok, e quantas vezes você trouxe à frente o caso? Não, pastor, é porque eu tinha medo. Eu tinha medo que a minha mulher me batesse, me deixasse. A gente costuma florear, como eu citei lá no início, o exemplo, os nossos pecados, tentando sempre apontar para o outro. Quando, na verdade, deveríamos reconhecer o nosso pecado. Não, pastor, a culpa foi minha. Eu errei. Falei de cônjuge, exemplos de cônjuge, mas isso pode acontecer também com solteiros. Não, é porque lá no meu trabalho tem um cara, pastor, que é assim, é assado. Certo, cara, mas tu chega no horário? Não, não chego não, mas... E tu cumpre os teus horários? Não, também não. E tu faz o que tem que fazer? Às vezes. Oxi, tu dá o maior problema pro cara e espera que o cara te trate como se fosse a melhor pessoa do mundo. Não, pastor, é que a minha namorada, rapaz, é fogo, viu, pastor? É muito difícil de lidar com ela. Certo, mas tu conduz o teu namoro assim de modo santo, santificando o teu namoro e tal, se protegendo de algumas situações? Não. E aí tu está esperando o quê? Está esperando que ela haja naturalmente? E a gente sempre faz questão de dizer que a culpa é do outro, quando nós não somos cautelosos nas nossas decisões. O pecado deve ser reconhecido, e é isso que nós vemos no verso 5. O pecado também deve ser exposto. Davi acrescenta que ele não encobriu o seu pecado. Literalmente está dizendo, eu deixei os meus pecados nus, e nus diante de ti. A palavra aqui, meus irmãos, na ideia de confissão, de confissão e a de culpa, é a ideia de que o autor quer passar, de que ele colocou toda a sua confiança diante do Senhor. Ele resolveu, ele escolheu não confiar mais em si mesmo. Mas algo que me chama a atenção no verso 6 é, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Ele confessa o seu pecado, ele sabe que pode haver consequências, mas ele diz assim, com efeito, mesmo que muitas águas me venham, e eu acho que você, quem já foi na praia, já tomou um caldo, né? Alguém já tomou um caldo na praia aqui? Saiu bolando na praia lá? Então imagina aquilo 10 vezes, 30 vezes, 100 vezes mais. Ele diz assim, ó, ainda que as muitas águas transbordem, não atingirão. O que é que ele quer dizer? Ainda que tudo seja problema, ainda que haja muitas consequências, ainda que haja problemática, diante de tal decisão, não me atingirão. Eu confessei, eu expus. Eu estou diante de Deus. O pecado deve ser confessado. A palavra confessar significa lançar fora algo. A confissão é o ato de abandonar totalmente o nosso pecado, culpa e vergonha diante de Deus. Você vê todo o quadro que Davi pintou para nós até aqui. Chamamos o que fizemos de pecado como Deus faz. Assumimos total responsabilidade pelo pecado.
Não fazemos nenhuma tentativa de enfeitar ou esconder o nosso pecado, mas antes o expomos diante de Deus. Então pegamos esse pecado e o lançamos fora de nós, diante de Deus. Quando fazemos isso, podemos juntar-nos com confiança à alegria de Davi, quando ele escreve que Deus perdoou a culpa do seu pecado. E a prova disso é o verso 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos ou cantos de livramento. Muito são os sofrimentos do ímpio, no verso 10. Mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Você tem noção disso? Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Isso aqui é suficiente para você dizer para você mesmo, naqueles dias de tribulação e aflição: olha, por mais que eu não viva os melhores dias, por mais que eu sinta angústia no meu interior, por mais que eu esteja passando por algum tipo de sofrimento, eu sei que a misericórdia de Deus me cerca. Por mais que tudo aqui fora seja problema ou confusão, eu sei que a misericórdia do Senhor me cerca. E isso não é argumento ou base para continuar pecando. Isso é argumento e base para que a gente possa continuar depositando diante do Senhor a nossa esperança. Porque são essas misericórdias que nos renova todas as manhãs, que nos ajuda a caminhar. Eu não sei você, mas talvez eu possa dizer por mim, nós crescemos sobre a ideia, crescemos e aprendemos sobre religião na ótica de uma ideia de que nós precisávamos fazer algo para recebermos o perdão de Deus. Isso é cansativo, porque é como se nós, reiteradas vezes, precisássemos fazer um monte de coisa para receber o perdão e a misericórdia de Deus. Mas no Evangelho nós aprendemos que nós já recebemos da parte de Deus, mesmo sem merecer. E é isso que deveria alegrar os nossos corações. Pensem bem. Você já recebeu um presente? Sim ou não? Alguém? Todos vocês já receberam um presente, sei lá, um café da manhã, no dia do aniversário, um livro, uma barra de chocolate, ou coisas desse tipo. E é fantástico, assim, porque a gente sempre tem aquela ideia, tipo, cara, eu nem merecia isso aqui. E essa surpresa é boa. Sim ou não? É muito legal assim, a gente receber um presente da parte de Deus. Entender que nós somos pecadores, carentes da graça, é perceber que diariamente nós recebemos esse tipo de presente da parte de Deus, que é revelado em suas misericórdias, todas as manhãs. Quando você pisa a planta do seu pé no chão, você pode relembrar para você mesmo: mais um dia eu fui perdoado pelo sacrifício de Cristo. E para mim, começar o dia dessa maneira é muito melhor do que começar colocando na nossa mente a ideia de culpa, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia fazer. O salmista está tentando nos lembrar que são essas misericórdias que cercam aqueles que confiam no Senhor. E isso não é palco para a ausência de tristeza. Ah, pastor, então quer dizer que nós nunca mais sentiremos tristeza? Não é isso. Inclusive ele diz no verso 6, ainda que as muitas águas transbordem, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não me atingirão.
Mesmo que os problemas me acometam, me peguem de surpresa, eu ainda posso descansar e confiar no Senhor. Mas aí, depois de confessar o seu pecado, depois de falar sobre que bem-aventurado é aquele que tem os seus pecados perdoados, ou a sua culpa, ou a sua transgressão perdoada, depois de falar o que lhe ocorrera, ele encerra de forma fantástica. E quem me conhece sabe que eu gosto de final felizes. Ele diz: alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Mesmo que vocês enfrentem dificuldades, lutas, mesmo que vocês se sintam por alguma circunstância entristecidos, mesmo que vocês sintam-se culpados por alguma coisa e por algum motivo, o Senhor lhe é suficiente. Porque os que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará. Davi, nesse salmo, nos ensina a confiar no Senhor. Mas aquele que é maior do que Davi, que é o Senhor Jesus Cristo, nos mostra aonde nós devemos colocar a nossa esperança. E a nossa esperança, ou no caso a ressurreição, é a razão da nossa esperança. A ressurreição é onde deve estar o nosso coração, mente e esforços, lembrando que nós ressuscitaremos junto com o Senhor. Porque se Davi morreu e pereceu, mesmo produzindo esse grande salmo, o nosso Cristo está vivo. Sua ressurreição é a garantia de que você pode viver em esperança real. Sua esperança não está baseada em uma utopia de que as circunstâncias mudadas, a passagem do tempo, um novo ciclo de amigos, ou que, ainda que tudo vá embora de alguma forma, pode curar você. Não, a nossa esperança está naquele que morreu e ressuscitou. Não é a mudança da situação, não é a passagem do tempo, não é o novo ciclo de amigo, mas a nossa esperança deve estar na ressurreição, no novo corpo glorificado. E quando nós estivermos na eternidade com o nosso Deus, por aqui nós ainda enfrentaremos alguns dias difíceis. Aqui nós ainda poderemos, ainda mesmo que capengando muitas vezes, mesmo que tropeçando muitas vezes, passar por lutas e dificuldades. Mas o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos ensina que nós não precisamos nutrir no nosso coração uma falsa esperança no mundo ou nas coisas, mas que nós devemos colocar diante dele a nossa esperança. A conclusão é a seguinte: Deus lhe dá esperança viva, baseada na realidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Abram rapidamente as suas Bíblias no livro de Apocalipse. No capítulo 21. O texto diz: e vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi a voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Poderemos enfrentar aqui ainda alguns dias difíceis de luta e de dor. Mas quando nós chegarmos em casa, enfim, estivermos diante do Senhor, louvaremos e entoaremos cânticos por toda a eternidade. E louvado e engrandecido seja o Cordeiro de Deus, que tem chamado gente de tantos lugares, de tantas culturas e tradição, e tem feito dessas pessoas seu povo. Nesse local aqui que nós estamos, em específico na Igreja Batista em Passaré, composta por tanta gente diferente, ainda assim nós podemos chamar com convicção essas pessoas, esse diferente de irmão. Irmão fulano de tal, irmão Beltrano. Porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, e a nossa esperança está nesse Cristo que perdoa pecado. Talvez você está aqui e se encontra lutando contra esses sentimentos de culpa que sufocam a sua alma e o seu espírito. Talvez você está aqui e tenha nutrido no seu coração uma falsa esperança em coisas, em processos. Mas eu quero não somente convidar, mas encorajar você. Coloque sua esperança em Cristo. 2 aplicações. Para você que se encontra nessa circunstância, deve lembrar: o seu pecado primeiro deve ser reconhecido, depois exposto. Se não de forma particular, se não de forma pública, de forma particular. Reconheça, exponha, confesse. Só assim você vai conseguir se libertar. Lembra que Davi disse: enquanto calei, meus ossos secaram. Enquanto calei, meus ossos definhavam. Exponha, reconheça e exponha. Confesse o seu pecado. E a segunda aplicação é: alegre-se no Senhor. Mesmo que nada vá bem, alegre no Senhor. Tudo isso aqui vai passar. É no máximo 70 anos. Os que conseguem ser um pouco mais longevo, 80, 90, 100, 110 no máximo. Quando eu era jovem, quando eu tinha uns 15 anos ali, eu dizia assim: mas daqui a pouco depois eu faço isso aí. Não, mas depois eu faço, tem uma eternidade para fazer. Aí a gente já tô com 35, né? Aí, caramba, eu tenho que fazer uma porrada de coisa agora, que eu não fiz lá atrás, para ver se quando eu chego nos 50, eu fiz pelo menos algo que eu queria fazer quando eu tinha 15. E a vida passa num sopro. Já não tem mais tanto, já não existe mais tanto vigor, já não existe mais tanta energia. E aí a pergunta para você, que talvez diz que alegra-se no Senhor, é: o que você tem feito por esse Senhor onde você encontra alegria? Se a primeira tem como objetivo aqueles que ainda não confessaram a Cristo, que estão experimentando essa ideia de culpa ou estão sendo escravizados por isso,
A segunda é direcionada àqueles que já fizeram confissão e que se dizem estar alegres no Senhor. O que você tem feito para o Senhor? O que é que você pode fazer ainda por esse Senhor, onde você encontra alegria? A terceira aplicação é: faça as duas primeiras. Não somente reconheça o seu pecado, mas também alegre-se no Senhor. Porque os que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará.